E seguinte, galera, finalmente aconteceu a bombástica live do Luffy Gear 5. A live que foi retransmitida por mim, vendo a live da Bandai e reagindo com vocês ao vivo. E nela foi anunciado o lendário Gear 5, que finalmente vai estar entre nós quarta-feira, dia 23. Mais 425 diamantes, eu não tô zoando, 425 diamantes para sua conta. Claro, né, para acompanhar mais vídeos de Bounty Rush, assim como qualquer jogo de One Piece, vai deixando seu like e se inscrevendo se você quer saber de tudo isso. E eu vou contar tudo para vocês sobre as threads do Gear 5 e os eventos que vão chegar aqui nos próximos dias. Mas é isso, né, sem mais enrolação, bora pro vídeo que eu tô animado. Bom, galera, para começar aqui eu queria falar só dos diamantes, né, a gente teve a live da Bandai, muito obrigado a todos que estiveram, né, na minha retransmissão, de verdade, e eu queria anunciar aqui, para começo, os diamantes, quantos diamantes eles vão dar no total. Bom, no total aqui, com campanhas, né, vai ter uma campanha de 5 dias seguidos, né, eles dando 50 diamantes, vai ter campanha de entrar no jogo no momento do Gear 5, né, quando ele chegar, de gift, e mais algumas campanhas totalizam 425 diamantes, exatamente isso que você ouviu, 425 diamantes, mano, eu não tô zoando. Isso é muito insano, galera, com campanhas de retweets e tudo mais, é um total de 425 dimas. Então é muito diamante para você estar recheando sua conta de novos personagens, tá fazendo reroll, de alguma forma fazendo algumas coisas, e também eles anunciaram alguns banners, como um banner aqui que você vai entrar no jogo, vai rodar, vai ganhar o Luffy Gear 4 Bondman, que é um personagem muito bom de suporte inclusive. Já vai ajudar no suporte do Gear 5 que eu já vou falar dele. Também outra coisa importante, foi um banner free que eles vão dar no Gear 5 quando ele chegar. Então você vai poder rodar esse banner por 10 vezes e ter, quem sabe, a chance de conseguir um Gear 5, né? Então isso é muito bom, banners gratuitos sempre ajudam muito aí. Quem quiser começar brabo aí, começar com Gear 5... tem algumas rodadas grátis, alguns diamantes para você começar a fazer um reroll brabo. Mas eu vou falar porque eu tô animado, mano. Eles anunciaram o Luffy Gear 5, muito brabo essa arte dele aqui junto com a lua, muito legal, né? Muita gente já sabia que ia ser ele, né? Já que vazou no sábado um teaser dele, muita gente já sabia das habilidades e tudo mais. Mas eles anunciaram, mas eles colocaram um trailer muito top e também uma gameplay do personagem. Isso é muito legal. E ele vai começar como um defensor, só que não necessariamente ele é um defensor, tem uma classe fixa. Esse personagem, como eu previ, né, no meu predict, ele vai mudar para as 3 classes. Isso é independente, tá ligado? Isso não é tão simples assim. Quer dizer que quando ele atacar, apenas no momento que ele atacar, ele vai virar um atacante, né? E quando ele estiver defendendo, ele vai ser um defender. E quando ele estiver capturando tesouro, ele vai ser um corredor. Então, ele vai ser livre para ser qualquer classe que quiser no momento que quiser, né? Nos momentos mais necessários para ser mais claro. E agora eu vou falar as habilidades para vocês aqui de pouco em pouco. Bom, nas primeiras habilidades, né? A gente tem aqui, temos a Gomu Gomu no Lighting, que é basicamente uma habilidade com cooldown de 28 segundos, que é bem rápido, uma skill que é de long range e vai ter chance de causar choque nos inimigos. Como eu estava prevendo, é uma skill que vai ignorar obstáculos, né? Ela vai ignorar obstáculos e caso você não dê choque, ela vai te dar aqui knockback. Então isso é muito legal. E você vai ficar temporariamente invencível. Então podem perceber que a gente já tem uma habilidade invencível aqui, né? Já na skill 1, já tem uma skill invencível e com um cooldown muito rápido, mano. 25 segundos é 2 palitos para carregar. Fora que é uma skill bem rápida também, quase impossível de estar desviando. É muito apelão. Já na skill 2 e 1, né, temos aqui 2 skills na skill 1, basicamente, que é a Bajirang Gun. Você vai começar com a Bajirang Gun, assim como o Z, né, ele tem uma outra skill, né, que é a Dynasty Stone. No momento que ele usa, depois é substituído por outra skill. No caso do Luffy aqui, vai começar com a Bajirang Gun já carregada, tá ligado? Você já vai poder começar a usar a skill, isso é apelão demais, né? E assim que você utiliza no seu inimigo uma skill 360 graus, long range, que vai causar knockback. E esse dano vai ignorar a defesa do inimigo e ignorar obstáculos. Então é uma skill absurdamente poderosa que você vai poder simplesmente ignorar obstáculos, ignorar tudo e dar uma skill 360 que vai acertar todo mundo. Detalhe que essa skill não vai poder ser usada caso você esteja embaixo de um teto, tipo a ponte de Wano, naquele quartinho da fase de Thriller Bark. Então tem alguns lugares que não vai dar para usar tanto assim. Mas isso é detalhe, né? É uma skill absurda que vai ignorar obstáculos, ignorar defesa, já é bem absurdo, é um porradão só, como eu falei, né, no meu vídeo também. Ele tem aqui, depois que você utiliza a Bajirang Gun, ele vai mudar para gigante, né? Como eu previ também, é uma skill com cooldown de 37 segundos, até que é bem razoável, né?
e você vai poder usar depois que você usa a Bajirang Gun. É uma skill de alcance médio, bem basicona, né, como eu falei, e vai causar knockback. E também você vai ignorar a defesa do inimigo, isso é muito apelão, né, você vai nulificar Stanger por certo período de tempo. Então você tem o raio, né, a skill do raio, que é uma skill imune, e também tem a Bajirang, que é uma skill imune também, só do gigante que não é imune. Tô passando umas gameplays aí atrás, né, do trailer, do personagem, para você ter um pouco de noção de como funciona aqui esse novo Luffy Gear 5. Então isso é bem absurdo. Agora temos aqui as traits do personagem. Primeiro aqui vamos falar das traits básicas, né? Ele tem basicamente três traits a mais, tá ligado? Então, temos as traits normais, né? Que você vai nulificar choque e petrificação. Depois, quando você começa a dar engage no tesouro, você vai mudar para classe de Defender, né? Como eu falei para você no começo do vídeo. Quando você tá atacando, né, na área do tesouro inimigo, você vai virar um attacker, que é bem legal também. E quando você tá capturando o tesouro, você vai virar corredor. Então, você não vai precisar ativar alguma coisa, ativar alguma skill para virar uma certa classe. Basta você defender, atacar ou correr, né, pegar tesouro, que você vai virar essa tal classe. Quando você vira Defender, né, da Engage, você vai aumentar, você vai reduzir o seu dano em 30%, e se seu Engage do tesouro tiver 80% ou mais, você vai resistir a Stanger e Knockback, né, para você não voar do tesouro, né. Você vai ignorar, né, o inimigo, né, se tiver em cima da bandeira, então você vai continuar dando Engage numa boa, mesmo se tiver um corredor, qualquer personagem em cima, qualquer inimigo, e você vai aumentar o Engage até 50% a mais. É bem apelão, né, como esse Luffy começa defensor, as traits de defensor tem que ser um pouquinho mais absurdas. Quando ele ataca, né, ele vai virar um attacker. Então você vai aumentar o seu dano em 30%, né, se você estiver na área do tesouro inimigo. Quando o seu HP tiver 70% ou mais, você vai resistir a Stanger, que é bem bacana, para você atacar de boa. E também quando você usar skill 2, né, seu ataque vai aumentar em 30% por 20 segundos. Não é estacável, né, quando você usa a skill do gigante, você vai ganhar um pouquinho mais de ataque ali por certo período de tempo. Quando ele virar runner, né, quando a vida dele tiver 70, ele vai aumentar o boost de captura em 50. Eu acertei exatamente algumas traits aqui, mano, eu tô feliz de ter acertado. Mas você vai ganhar esse boost de captura. Quando você estiver capturando o tesouro, você vai resistir a Stanger e dar um Ned, né, você só vai cair por knockback ou se levar algum efeito. E você vai recuperar 30% do seu HP e reduzir o codar da skill 1 em 20% quando você captura o tesouro. Então, apesar de, né, da skill do raio já ser uma skill absurda e rápida, vai ainda reduzir ainda mais esse cooldown, mano. Isso é insano demais. Já para as traits normais, né, na trait 1, quando você vai causar knockback no inimigo, você vai aumentar sua defesa, né, buffando até 70%, bem apelão. Você vai aumentar sua defesa em 20 ali, então upa rapidão. Você vai aumentar sua velocidade, né, em 20% por 10 segundos. Quando você está em qualquer área do tesouro, você vai reduzir o dano recebido em 30% e aumentar o seu dano em 20%. Já deixa esse Luffy mais atacante. E o interessante desse Luffy, como eu falei, né, no último vídeo, é que quando ele deixa a skill pressionada, né, do seu combo normal, o Luffy simplesmente, né, vai ativar um counter, né, então ele vai poder ativar o counter, isso pode fazer ele escapar de qualquer skill, isso é bem legal. Então você vai acertar o inimigo e meio que ativar um counter, é basicamente uma skill invencível, né, você tem ali algo invencível no combo básico, é absurdo demais. Na Trait 2, né, quando você causa knockback também, né, você vai ganhar 15% de HP e reduzir o cooldown da skill 2 em 15%. Então, já temos duas maneiras de recuperar HP aqui. Quando o seu HP é maior que 50%, você vai remover os status do inimigo, né, infligidos em você. Basicamente absurdo demais, né, você vai remover assim que sua vida tiver 50% ou mais, né, do seu HP. Se você for atacado pelo inimigo com buffs, né, buffs de ataque, de defesa, de velocidade, você vai remover os status aplicados, né, pelo inimigo, ou seja, corte de vida dos Shanks, creio eu que ele remova isso, né, que esse Luffy remova isso, e também também o inimigo vai perder os buffs dele, né, por certo período de tempo. E quando essa trait é ativada, né, você vai nulificar os status effects aplicados pelo inimigo, como eu falei, e só não é aplicável por invencibilidade. Tipo, se a card tiver nos 3 hits de imunidade dele, não vai mudar isso, né, e você vai reduzir o cooldown da skill 2 em 7%. Esse Luffy tá com uma boa construção, é algo bem absurdo, né? Ele tem um counter no básico, isso é bem apelão também. Então, no geral, mano, esse Luffy tá muito absurdo, mano, tá muito absurdo. Tô mostrando o gameplay dele de fundo aí pra vocês verem como é que ele corre, como é que ele muda as traits, como é que ele muda de classe, né, basicamente, mas é basicamente isso. Eu gostei pra caramba dele, por ele ser um defensor, né, eu gosto pra caramba de defensores, vai começar defensor, né, não quer dizer que é um defensor, e também te deixa aberto pra você fazer qualquer suporte pra ele, um suporte pra corredor, um suporte pra atacante, um suporte pra defensor, tanto faz, mano, esse Luffy é absurdo nas 3 maneiras.
Ele só não é dos 3 elementos, né? Quando muda de classe, como eu tinha especulado no meu vídeo de Predict. Mas tem muita coisa aqui que eu chutei no meu Predict que ele chegou com esses efeitos aí, mano. Tô muito feliz de ter acertado. Como eu falei, né, esse Luffy vai chegar dia 23, quarta-feira, assim que eu acabar o banner do Kid do Lulau. Então tem mais um dia de ranqueada pra você aproveitar, depois esquece, a ranqueada vai quebrar. E tá na hora de você comentar e comenta o que você achou desse Luffy, mano. Eu achei absurdo demais. Também deixa o like se você gostou do vídeo, se você gostou dessas informações. Também a última vez que eles vão dar umas medalhinhas, vão dar medalha de defensor, né, de 18%. Acho que ali tava meio na cara que o Luffy ia ser começar defensor, né? Ali eles deram dica no começo, já spoilaram que esse Luffy ia começar. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Você que estava presente na live, vou deixar o link na descrição caso você queira ver ou reagindo ao vivo. E só queria anunciar que você que quer o Gear 5 e não tem diamantes e pensa em comprar uma conta, dá um papo com o Caio, membro do canal, que ele negocia qualquer tipo de conta, desde conta de 40 até conta de 200, com qualquer tipo de personagem, com X, sem X, com 5.000 diamantes, com 3.000 diamantes. Dá um toque com ele, vou deixar o número dele aí na descrição, que é caso você queira um Gear 5 aí e acha legal. Só queria dar uns salve especiais antes de acabar o vídeo. Grande salve pro lendário Makima, padrinho do canal, brabo demais. Salve pro MyJack, salve pro Barba Branca, salve pro Bruno Máximo, salve pro Geovan Arte, salve pro Henry Neves e também salve pro Pedro, que é outro padrinho do canal brabo. Essas pessoas aí deram um apoio a mais, né, na live, então muito obrigado a todos eles. Mas é isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!